Já ensaiei como começar esse vídeo milhares de vezes e parece que nenhuma fica boa. Então vamos começar como? Oi, oi, amigas, tô de volta! E assim, de volta após basicamente um ano que muita coisa mudou, muita coisa aconteceu na minha vida e eu acho que eu nem preciso falar qual foi a maior mudança de todas, né? Que vocês estão vendo. A pessoa aparece, reaparece após um ano o quê? Grávida, sim. Mas tenho tanta coisa pra contar, aí eu pensei, eu preciso voltar pra gravar meus vlogs, até porque quero mostrar muito a rotina com o bebê, com o Pedro, que nasce muito em breve, e pensei, por que não? O melhor momento é esse pra gente voltar pra cá, voltar pros vídeos, pra eu conseguir compartilhar mais ainda da minha rotina completa pra vocês. Mas eu não queria começar logo já com um vlog, gravando a rotina. Eu queria conversar com vocês mesmo, falar por que fiquei parada, tudo que aconteceu nesse meio tempo, como que tá sendo minha gestação, como que eu engravidei do nada. Eu sei porque tem gente que às vezes me acompanhava aqui que não me acompanha lá no Insta. Enfim, aqui eu vou conseguir contar certinho pra vocês como é que foi todo esse processo. E esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Tô de volta, o quê? Grávida. E vou contar tudo pra vocês sobre a minha gravidez. Vou até sentar aqui porque o assunto não vai ser muito curto. Quero compartilhar, então, com vocês como é que tá sendo essa nova fase, como é que foi essa gravidez do nada, vamos dizer assim. Então, quem me acompanhou, continua me acompanhando ali ano passado no Instagram, viu que eu tava numa fase muito de disciplina de treino, né? Tava treinando bastante, que eu queria correr uma meia maratona, queria fazer prova de triatlon. E acabou que eu tive uma sequência de lesões e que me deixaram um pouco frustrada. Então, principalmente que eu quebrei meu pé, tive uma fratura por estresse no pé, por excesso de muito tempo fazendo dieta de déficit calórico, foi um dos motivos da fratura, né? Aí déficit calórico acumulado com muito treino, quebrei o pé. Quando eu quebrei meu pé, que foi em maio, foi um momento de muita reflexão na minha vida e que eu até me aproximei mais de Deus. Sempre que a gente tem um problema, a gente acaba se aproximando mais de Deus, e deveria ser o contrário, né? Ter sempre, na verdade, essa aproximação. Mas que bom que pelo menos esse problema me trouxe essa proximidade. Fiz a oração para São Miguel Arcanjo, que inclusive eu quero contar para vocês como São Miguel Arcanjo agiu na minha gravidez, mas eu quero fazer um vídeo só para isso, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. E aí, fazendo essas orações, eu sempre pedi assim para Deus: Deus, me mostre o melhor caminho que vai ser para mim. Eu não pedia nada específico, eu só falava assim: Deus, eu quero que você me mostre o que é melhor pra mim, porque eu tava ali num período de muitas dúvidas sobre muita coisa. E aí, nesses pedidos, toda manhã eu acordava, fazia minha oração e pedia pra Deus me mostrar qual era o melhor caminho, que ele me orientasse com a sabedoria dele. Os meses passaram, maio, junho, julho, eu voltei a treinar, melhorei do meu pé, tava ali empolgada, tinha engordado um pouquinho, porque nesses 2 meses que eu fiquei parada, com o pé quebrado, eu não treinei muito, então eu também tava ali com as minhas frustrações, descontei um pouco na comida, então eu tinha engordado uns 2 quilos. Mas aí em julho, eu comecei a me olhar no espelho e eu comecei a me achar meio estranha, sabe? Falando, meu Deus, parece que eu tô perdendo a cintura. Será que esse pouquinho que eu engordei foi suficiente pra me fazer perder a cintura? Eu fiquei naquilo pensando, né? Mas tá. Aí minha menstruação, ela fazia já uns 3 meses que vinha bem certinho, porque eu tava sem usar nada desde o início do ano. Eu pensei, quero fazer um detox aí no corpo, né? Então eu não tava usando nenhum método contraceptivo, só cuidava mesmo da tabelinha. E aí, em julho, a minha menstruação não veio. Aí pensei mesmo, tava ali já uns 10 dias atrasado. Era normal, às vezes, atrasar uns até 5 dias, já havia acontecido de atrasar, sabe? Aí, mas eu pensei, gente, mas não tá certo, né? Mais de 10 dias atrasado. Passou julho, aí quando era agosto, no Dia dos Pais, que tinha dado ali os 10 dias atrasado, me deu aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aí no outro dia de manhã eu falei, não, eu vou ter que comprar um exame, vou ter que fazer um teste de gravidez, porque eu sempre fui meio neurótica assim, até porque ali em maio, mais ou menos, eu já tinha feito um teste de gravidez porque eu tava com medo de estar grávida, e não era. E aí eu lembro que eu conversava até com a minha amiga falou assim pra mim, amiga, calma, às vezes acontece da menstruação atrasar e tudo mais, mas eu tava muito, sabe, a gente tem um sexto sentido, né? E o meu sexto sentido me dizia, vai fazer um teste de gravidez de novo. Acordei, fiz o teste de farmácia, pois dito e feito, gente. Positivaço, assim, sabe? Tem um laboratório do lado de casa. Corri ali no laboratório, falei, vou fazer um teste de exame de sangue, né? Mas eu já tinha certeza que estava grávida, porque eu não fiz só um teste de farmácia, como eu acho que eu tinha feito 3.
Comprei 3 diferentes pra ter certeza. Já me deu um desespero, né? Tô grávida, mandei pra minha amiga que tava grávida. Falei, amiga, ela falou assim, tá gravidíssima. Porque não tem com 3 testes, dá um falso positivo, 3 testes, e assim, muito forte a marca, né? Mas aí fiz o de laboratório pra saber de quanto tempo, né? Numa segunda-feira de manhã, isso depois do Dia dos Pais. E o João, ele nunca sobe pra casa, porque ele trabalha na sala comercial do prédio que a gente mora. Pois nesse dia, na hora que eu estava na sala, em prantos, desespero, chorando, porque assim, estou grávida, ele chegou em casa, não deu nem tempo de eu fazer uma surpresa, gente, não deu tempo assim, ó, não tem um vídeo, você contando pro João fofo? Não tem, porque ele chegou em casa e me pegou nos prantos, chorando na sala, e eu peguei e enfiei aquele teste dentro do moletom, e ele falou, meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu não conseguia falar. Eu não conseguia nem tirar o teste de dentro do moletom de tão nervosa. Tirei o teste, dei pra ele. Ele falou assim, como assim? Eu falei, pois é, querido. Não falei assim, né? Eu só fiz assim pra ele. Eu falei, tô grávida. Meu desespero, eu chorava primeiro, porque a primeira coisa eu pensei, gente, vai ter que sair uma criança de dentro de mim. Segunda coisa eu pensei, meu Deus do céu, todo mundo fala que criança é gasto sem fim, e agora o que vai ser da minha vida com uma criança? Como é que eu vou me sustentar e sustentar uma criança, entendeu? Mas sempre falam, né, que com um bebê, Deus também, ele não te dá aquilo que você não suporta, porque a prosperidade vem com a criança. É incrível, gente, como as portas vão se abrindo no meio do caminho, algumas coisas vão se encerrando porque ciclos deveriam se encerrar, e tudo isso uma criança te mostra. Uma criança vem, ela muda por completo tua vida, mas pra melhor. Bom, o Pedro nem nasceu e já mudou completamente a minha vida, me mudou completamente, e eu só imagino quando ele nascer, então, como vai ser, né? É uma transformação absurda na vida da gente, mas enfim, que aí a família inteira ficou muito feliz, porque todo mundo já queria essa criança, né? Eu e o João, a gente tá junto há mais ou menos 15 anos, gente, é muito tempo, né? Mas a gente tinha planejado que esse ano a gente ia fazer o casamento. Não deu, né? Continuamos noivos. Eu falei, agora o Pedro que vai levar as alianças pra nós. Pense bem quando a gente casar, né? Mas aí, enfim, eu não tive nenhuma desconfiança que eu tava grávida, porque eu não tinha sintomas nenhum. Eu continuava treinando normal. A única coisa que eu tava me achando era mais quadrada, assim, de quadril, sabe? Eu fiquei pensando, mas será que essa mudança no meu quadril é porque eu engordei tudo isso? Fiquei pensando, mas era só porque tinha, né, uma criança se alojando aqui dentro de mim. E aí o meu primeiro trimestre foi muito tranquilo. Eu não vomitei nenhuma vez. Eu tinha alguns enjoos, mas era uma coisa que não me impedia de comer. Tive muita fome, só que tive muito cansaço e sono. Então, os principais sintomas do meu primeiro trimestre foi inchaço abdominal, que uma das primeiras coisas que eu percebi de diferença no meu corpo. O seio gigante e muito dolorido, muito dolorido. Sono, cansaço, fome, que eu tinha que acordar de madrugada pra comer várias vezes, e porque assim, se eu não acordasse de madrugada pra comer, eu simplesmente não conseguia voltar a dormir. É sério, é assim, ó, é uma fome do estômago roncar. E tive insônia ali no início, mas porque eu tava, sob muitas emoções, muito estresse, né? E o meu primeiro trimestre foi muito tranquilo, não tive nenhuma intercorrência. A única intercorrência, vamos dizer assim, foi que quando eu fiz os meus exames, a minha glicemia em jejum estava em 92, eu acho que era 93, uma coisa, estava ali no limite para começar a ser diabetes gestacional. Só que depois eu tive que ficar monitorando todo dia, ficava furando o dedo. Até hoje, na verdade, eu ainda monitoro eventualmente para ver como é que tá a minha glicose, por causa desse primeiro exame. Eu acredito que esse primeiro exame se deu alterado por inúmeros fatores, como eu fiz na semana que eu descobri que eu tava grávida, eu tava sob um alto grau de estresse, sem dormir, e tudo isso pode sim interferir na glicose, né? Mas graças a Deus, acredito que realmente eu não tive diabetes gestacional, porque eu não tive nenhum outro sintoma, meu ganho de peso foi super ok, eu fui ganhando mais ou menos 1 quilo por mês, gente, foi a minha média, assim. Aí alguns meses, teve um mês quando eu viajei, eu ganhei 2 quilos, e teve alguns outros meses que eu nem ganhei nada de peso, então, mas se eu fazer a média, até agora, eu tô com 35 semanas, entrando no 9º mês de gestação, e eu engordei 8,5 kg.
Então foi um peso bem controlado, que se de repente eu tivesse diabetes gestacional, não teria tido todo esse controle, porque a diabetes mexe muito no peso, né? Tanto no meu, quanto no crescimento do bebê, e o meu bebê também tá crescendo super bem, normal, dentro dos padrões. Mas tive que ficar fazendo esse furinho no dedo, e eu lembro que na época eu nem contei pra ninguém, porque era uma coisa que me deixava muito insegura, sabe? Porque eu pensava, puxa vida, eu me cuido tanto, faço atividade física, como bem, e vou ter diabetes gestacional, né? Mas a diabetes gestacional, ela não se dá em decorrência de você se alimentar bem e fazer atividade física. Obviamente que esses são dois fatores que ajudam você a não ter ou a diminuir se você tiver, só que você fazer isso não é pré-requisito para você não ter, porque é uma condição mesmo hormonal a diabetes gestacional. Então uma mulher super magra que foi ativa pode ter diabetes gestacional. Mas graças a Deus a minha ficou super controlada. Depois eu fiz todos os exames, continuei fazendo exame laboratório, furando o dedo, nenhum dia deu alterado. Meu primeiro trimestre foi assim. Meu segundo trimestre, mil maravilhas. Bem que falam que é a lua de mel da gestação, porque sério, eu tinha energia pra tudo. Eu continuei correndo no primeiro trimestre também. No segundo trimestre, nossa, tava correndo 10 quilômetros, assim, correndo muito bem, sem ficar cansada, sem ficar fadigada, energia revigorante pra limpar tudo a casa. Eu organizei tudo que vocês podem imaginar, de gaveta, de armário, de guarda-roupa, tudo. Cozinha, lavanderia, tudo que vocês podem imaginar, eu organizei dentro dessa casa. Me bateu assim, ó, o espírito. Tinha super passado aquela questão do sono, né? Então eu tava bem disposta. O segundo trimestre foi basicamente assim, disposição total, melhor trimestre. Agora no terceiro trimestre, a fome voltou, que no segundo tinha ficado ali bem normal. A fome voltou no terceiro trimestre. A indisposição lá do primeiro voltou, mas a indisposição é mais porque assim, gente, olha o tamanho dessa barriga. E aí chega o final do dia, essa barriga tá o quê? Tá doendo, tá dolorido os meus músculos, assim aqui, sabe, de ficar carregando o peso, porque o Pedro já tá com 2,6 kg, então, e com 47 centímetros. Então, isso vai cansando, sabe? Bem que falam, o último trimestre ele é cansativo por causa disso. Graças a Deus já tenho tudo pronto, já faz umas 3 semanas, todas as roupinhas lavadas, até eu quero fazer um tour no quartinho pra vocês. Isso que vocês estão vendo aqui são spoilers que eu nem mostrei no Instagram ainda como é que ficou tudo, mas quero fazer um bem detalhado aqui pra mostrar pra vocês também. E agora nesse último trimestre tenho tido muito mais cansaço, indisposição, tanto que eu diminui muito o ritmo da corrida, que ali no segundo trimestre eu corria terça, quinta, sábado e sábado e domingo eu corria tipo 10 quilômetros. E agora eu diminui o volume de corrida, eu deixo pra sábado e domingo, e às vezes no domingo só caminhada, e no sábado corridinha com caminhada, não faço mais 10 km seguido, faço ali 1 hora de exercício de caminhada com corrida, e nos outros dias que eu tô indo pra academia, eu faço 1 hora de treino e 30 minutinhos tô fazendo de elíptico, que é um cardio que não causa impacto, porque também a bicicleta, você fica muito desconfortável de ficar sentada na bicicleta por causa da barriga. Então eu acho que o último trimestre, o que mais te deixa desconfortável mesmo é o peso da barriga. E eu sempre ficava, eu queria muito ter barriga, porque minha barriga demorou pra aparecer. Foi aparecer agora, com ali 33 semanas, mais ou menos, que até as 30 semanas eu tinha barriga, mas era uma barriguinha, sabe? Mas realmente, quando a barriga aparece, gente, vem o cansaço junto com ela. E aí eu tive que diminuir muito o meu ritmo, principalmente de atividade física, porque senão depois, no restante do dia, eu ficava imprestável, né? Mas continuo fazendo porque eu sei, pelo meu bem, da minha saúde, pela saúde do Pedro, né? Mas, por exemplo, amanhã, que é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo hoje numa quinta-feira, amanhã, que é sexta-feira, eu tenho Pilates, vou só no Pilates, não vou fazer outras coisas, porque eu tô tendo, assim, uns dias de mais repouso, mas não um repouso 100% deitado ali no sofá, não, é um repouso mais ativo, eu continuo fazendo as coisas, só que não faço tanto exercício físico, mas, pelo menos uma vez por dia, um exercício eu gosto de fazer. E é isso, gente, agora acredito que quando vocês verem esse vídeo, já vou estar de 36 semanas, que vai ser o dia que eu vou postar. Hoje, que é quinta, estamos de 35 semanas e 4 dias. Isso, 35 semanas e 4 dias. Tenho que arrumar a mala maternidade, inclusive a malinha dele tá aqui, ó, pra eu arrumar. Gente, as malas são coisa mais lindas, também quero mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas esse vídeo mesmo, eu era contar pra vocês como é que foi todo esse processo da minha gravidez. Graças a Deus não tive nenhuma intercorrência.
Foi uma gravidez no susto, inesperada, só que também eu podia meio que esperar, né, gente? Porque se eu não tava usando nenhum método contraceptivo, mas é que é aquela história, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Vê todo mundo demorando pra engravidar, é difícil engravidar, não é bem assim pra engravidar. Gente, comigo foi bem assim pra engravidar. Porque foi assim, eu parei com o método contraceptivo no final do ano, e aí minha menstruação demorou ali uns 3 meses pra regular. Então, janeiro, fevereiro e março até ela regular. Aí, abril, maio e junho, ela já tava mais estabelecida. Em julho eu engravidei. Então, assim, meu recado é: não é tão difícil engravidar quando você não tá querendo engravidar, tá? Se você não tá querendo engravidar, você se cuida, porque comigo foi assim, pelo menos. Mas hoje eu penso, era pra ser assim, né? Era pra eu ter esse bebê agora. Eu tô vivendo uma fase de muita alegria, muita felicidade, que realmente eu acho que ele veio pra me mostrar muitas coisas e me ensinar muitas coisas, a ser mais paciente, a ser mais resiliente, a entender que alguns momentos da vida tudo bem dar uma pausa, porque eu sempre fui muito acelerada, eu nunca admiti muito assim diminuir um ritmo. Não, eu tinha sempre que tentar fazer o melhor, que vamos até o fim, não desistir. Ainda sou assim, né? Mas um filho vem e te ensina que calma, não precisa ser tão acelerada, sabe? Dá uma respirada aí. E é isso que eu senti. Eu fui obrigada a desacelerar, eu não parei, mas na gestação a gente precisa desacelerar, entender que nem tudo tá sob nosso controle. E essa é uma das partes mais difíceis, eu acho. Entender que eu não mando em nada no momento. O que eu posso é fazer o meu melhor, me cuidar para que ele nasça saudável, para que ele venha com muita saúde, para que eu continue tendo uma gestação saudável, mas muitas coisas não estão no nosso controle, e aprender a lidar com isso na gestação, que foi um pouco mais difícil para mim. E aprender e entender que eu tive que diminuir o ritmo e que tá tudo bem, sabe? Mas eu pensei, tudo bem diminuir o ritmo, mas eu quero voltar a gravar os vídeos, que era uma coisa que eu adorava. Eu adoro. Gente, ó, sentei aqui sem roteiro. Falei, eu vou sentar e vou falar o que tiver no meu coração pra falar. Mas era isso. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários. Até pensei que eu poderia abrir uma caixinha lá no Insta de dúvidas e daí trazer pra cá respondendo pra vocês, né? O que vocês acham? Porque posso ter esquecido de falar alguma coisa aí, porque como eu falei, um vídeo totalmente sem roteiros. E quando que vocês acham que vem essa criança? Vocês acham que vai nascer com 40? O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Eu tô achando que vem antes das 40. A data prevista de parto é 5 de abril, né? Mas é bem difícil o bebê vir bem exatamente na data prevista de parto. A minha mãe também acha que vem antes, a família inteira tá achando que vem antes. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Será que o Pedro vem antes do previsto ou não? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem mandar no Insta. Eu vou abrir uma caixinha lá pra gente responder aqui. E acho que o próximo vídeo eu vou gravar um vlog de rotina que eu adoro. Adorava gravar os vlogs pra vocês. E era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha volta pro Instagram. Tô bem animada, bem feliz pra compartilhar essa nova fase. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.